Olá, bem-vindos a uma nova análise. O material que temos em mãos hoje nos convida a discutir uma das mudanças mais aguardadas, eu diria, no mercado de investimentos brasileiro: a criação de um novo título do Tesouro Direto. A promessa é de um produto com liquidez 24 horas por dia, 7 dias por semana, via Pix, e um investimento mínimo baixíssimo. O lançamento está previsto para janeiro de 2026 e a mira está claramente apontada para as caixinhas dos bancos digitais e, claro, para a tradicional caderneta de poupança. Exato. E a grande questão que se desenha é se essa iniciativa vai ser uma verdadeira revolução, sabe? Um divisor de águas que vai de fato aposentar as alternativas que a gente tem hoje para o pequeno investidor. Ou se o sucesso dela vai depender de um detalhe crucial que ainda está no ar: a rentabilidade. Sem isso, o impacto pode ser bem menor do que se imagina. Pois é, e é exatamente aqui que nossas visões se separam. Para mim, a combinação da segurança máxima do governo, com essa liquidez total via Pix, já cria por si só uma opção muito superior e transformadora para a reserva de emergência, algo que o mercado ainda não tem. Já eu vou defender a ideia de que, por mais atraente que seja a conveniência, se a rentabilidade não for competitiva, o produto corre o sério risco de ser só uma poupança 2.0 e não um verdadeiro concorrente para as opções mais eficientes que o investidor já encontra hoje em dia. Democratização da segurança máxima. Pensa bem, a gente está falando da garantia soberana do Tesouro Nacional, que é o porto mais seguro que existe num país, unida à agilidade que o investidor moderno exige. Poder investir a partir de R$ 10 e resgatar a qualquer hora, de madrugada, num domingo, via Pix, isso elimina as duas grandes barreiras do Tesouro Selic atual: os horários restritos e o valor de entrada maior. Para uma reserva de emergência, onde o mais importante é ter o dinheiro na mão quando você precisa e saber que ele não vai sumir, a lógica é muito forte. Olha, eu entendo perfeitamente o apelo da segurança máxima, mas para mim o diabo mora nos detalhes, né? E o principal detalhe aqui é justamente a rentabilidade. O material deixa bem claro que isso é uma incógnita. Há uma forte sugestão de que esse novo título pode render menos que o Tesouro Selic tradicional, talvez algo, abaixo do 100% do CDI. E só para deixar claro para todo mundo, o CDI é o Certificado de Depósito Interbancário, aquela taxa que serve como a principal referência de rendimento para renda fixa. Exatamente. Hoje, as caixinhas dos principais bancos já oferecem 100% do CDI com liquidez diária. Se o Tesouro lançar um produto que rende, digamos, 95% do CDI, o investidor um pouco mais informado vai fazer a conta. Ele vai pensar: peraí, vou abrir mão de rendimento em troca de uma conveniência que na prática eu já tenho e de uma segurança extra que talvez eu nem precise. Porque vamos ser honestos, a segurança do FGC, o Fundo Garantidor de Créditos, para a maioria das pessoas já é extremamente robusta. Você mencionou o FGC e eu acho que vale a pena a gente explorar a diferença real entre ele e a garantia soberana. Porque não é só uma questão assim teórica. O FGC é uma entidade privada formada pelos próprios bancos. Ele tem um teto de R$ 250 mil por CPF e por instituição. Se houver uma crise financeira séria, um problema sistêmico ou a quebra de um banco grande, o pagamento não é instantâneo, pode levar meses. A garantia do governo, por outro lado, é absoluta. É o chamado risco zero da economia. Mas sejamos práticos. A probabilidade de um grande banco de primeira linha quebrar e o FGC ser acionado dessa forma é baixíssima. A gente está comparando um risco real e diário, que é a perda de rentabilidade, com um risco extremamente remoto, quase teórico, não é? Para o investidor que tem, 5 mil, 20 mil reais guardados, o que pesa mais no dia a dia? O rendimento um pouco menor que ele vê deixando de entrar na conta todo dia? Ou o medo de uma catástrofe financeira que faria um grande banco quebrar? É remoto, eu concordo. Mas a função de uma reserva de emergência é justamente proteger contra eventos remotos e de alto impacto. É a pólice de seguro definitiva. É a tranquilidade de saber que, aconteça o que acontecer na economia, o seu dinheiro está no lugar mais seguro possível. Muita gente está disposta a pagar um pequeno prêmio por essa paz de espírito, na forma de uma rentabilidade ligeiramente menor.
E tem outro ponto. Talvez o alvo principal não seja um investidor que já está confortável nas caixinhas. Como assim? O material que a gente analisou traz um dado impressionante. Existem 32 milhões de brasileiros com dinheiro na poupança, contra pouco mais de 3 milhões no Tesouro Direto. É uma diferença brutal. Talvez o grande objetivo seja atrair essa massa de poupadores. Para esse público que historicamente sempre priorizou a simplicidade e a percepção de segurança do que a rentabilidade, um produto com o selo do governo rendendo mais que a poupança e com liquidez via Pix é uma proposta imbatível. Mesmo que renda um pouco menos que o CDI, seria um passo gigantesco na educação financeira do país. Esse é um ponto válido, não discordo. Se o objetivo for criar uma super poupança para competir com a caderneta, o sucesso é praticamente garantido. Mas isso redefine a ambição do produto, né? A narrativa que se criou é que ele vem para competir com as caixinhas e se tornar a opção definitiva. E para isso, a rentabilidade precisa ser de, no mínimo, 100% do CDI. Se não for, ele vai ser um produto de nicho, ótimo para tirar as pessoas da poupança, mas irrelevante para quem já deu o passo seguinte. A gente acaba tendo dois mercados paralelos, e não uma unificação. Mas essa migração da poupança já não seria uma revolução por si só? Tirar bilhões de reais de um investimento que mal corrige a inflação e levar para um título do governo, mesmo que com um pequeno deságio em relação ao CDI, já melhora a vida financeira de milhões de pessoas. E isso gera um efeito em cascata. Gera, mas também cria outro problema, que é o da canibalização interna. Vamos pensar no cenário ideal que você defende. O Tesouro lança esse produto com liquidez 24/7 e uma rentabilidade muito próxima ou igual à da Selic. O que acontece com o Tesouro Selic atual? Ele se torna obsoleto da noite para o dia. Por que alguém investiria num produto com resgate em D+1 e horários restritos se existe uma versão melhor, com resgate instantâneo e o mesmo rendimento? O material até usa uma boa analogia. Seria como a Apple lançar o iPhone 15 e continuar vendendo o iPhone 3 pelo mesmo preço na loja ao lado. Não faz sentido. Olha, eu não vejo bem assim. Essa concorrência interna pode ser saudável e planejada. O Tesouro Selic tradicional poderia muito bem continuar existindo, talvez focado em investidores com volumes maiores, investidores institucionais, ou para quem não faz questão da liquidez de fim de semana, talvez oferecendo uma taxa um pouquinho maior como compensação. E o novo título seria o produto de varejo, focado na liquidez do dia a dia e na inclusão financeira. É uma questão de segmentar o público. Mas isso não gera uma complexidade desnecessária na gestão da dívida pública? O Tesouro passaria a ter dois títulos muito parecidos competindo entre si, o que pode confundir o investidor e complicar a comunicação. A solução mais elegante, talvez, fosse simplesmente modernizar o Tesouro Selic, que já existe. Por que não adicionar a liquidação via Pix e o funcionamento 24/7 ao produto que todo mundo já conhece, em vez de criar um novo, do zero? Porque criar um novo produto permite uma nova comunicação, um novo marketing. Chamá-lo, por exemplo, de poupança de emergência do Tesouro, como foi sugerido, tem um apelo popular muito maior do que simplesmente dizer que o Tesouro Selic e LFT agora têm Pix. E não podemos ignorar a pressão que isso colocaria no sistema bancário. Com o governo oferecendo um produto tão competitivo, os bancos seriam forçados a melhorar suas caixinhas, talvez oferecendo mais rentabilidade ou melhores serviços para não perderem clientes. No fim das contas, a competição beneficia todo mundo. Certo. Mas, olhando por outro lado, essa competição pode ter impactos macroeconômicos que a gente está subestimando. E esse é um ponto que me preocupa. Uma migração em massa de recursos da poupança para um título do Tesouro não é um evento trivial. Hoje, a maior parte do dinheiro da poupança é direcionada para o financiamento imobiliário. Se essa fonte de recursos seca ou diminuir drasticamente, o que acontece com o crédito para a compra da casa própria? Mas o modelo atual não é problemático? O próprio material de apoio menciona a fala de um especialista que chama a poupança de um Robin Hood às avessas, porque ela usa o dinheiro do pequeno poupador, que muitas vezes está desinformado e recebendo um rendimento ruim, para subsidiar o crédito imobiliário. Quebrar essa lógica não seria, no fundo, algo positivo e mais justo? A intenção é boa, mas as consequências precisam ser calculadas.
Em teoria, modernizar o sistema é ótimo. Na prática, você pode desestruturar o mercado de crédito imobiliário. O financiamento teria que buscar outras fontes, talvez mais caras, e isso poderia levar a um aumento dos juros dos financiamentos para quem quer comprar um imóvel. É um efeito colateral grave. A empolgação com a inovação para o pequeno investidor não pode nos deixar cegos para o impacto sistêmico. Não é só criar um aplicativo novo, é mexer numa das engrenagens centrais do financiamento da economia. Por isso, a cautela e a clareza sobre as regras, especialmente a rentabilidade, são tão fundamentais. Eu entendo a preocupação, mas vejo isso como um medo da mudança. O mercado se ajustaria, outras fontes de financiamento surgiriam. Manter o sistema que depende da baixa rentabilidade oferecida a milhões de brasileiros não me parece sustentável nem desejável a longo prazo. Este novo título seria o catalisador para uma modernização necessária. Talvez, mas uma transição abrupta pode ser dolorosa. O ideal seria uma implementação gradual, com regras claras, para que o mercado imobiliário e os bancos tivessem tempo para se adaptar a essa nova realidade de captação de recursos. A euforia não pode atropelar o planejamento. Unir a segurança soberana, que é inquestionável, com a liquidez total e a acessibilidade. Mesmo que a rentabilidade final não seja a maior do mercado, o valor que esses outros fatores agregam é tão grande que posiciona o produto como uma opção superior para a esmagadora maioria dos brasileiros, representando um avanço real na democratização financeira. E, por outro lado, eu concluo que, embora a proposta seja excelente no papel, seu verdadeiro impacto será definido pela rentabilidade. Se for de 100% do CDI ou muito próximo disso, eu concordo que pode revolucionar o mercado. Mas se for significativamente menor, corre o risco de ser apenas uma ótima alternativa à poupança, o que é bom, mas está longe de ser a revolução prometida. A empolgação é justificada, mas o diabo, como eu disse no início, mora nos detalhes. A análise criteriosa das condições finais será o que vai nos dizer se estamos diante de uma mudança estrutural ou apenas de um ajuste incremental no mercado. Fica claro que a discussão revela a enorme complexidade por trás de uma ideia que, na superfície, parece bastante simples. A questão vai muito além de apenas criar mais uma opção de investimento. Exatamente. E reforça como é crucial analisar essas inovações por múltiplos ângulos antes de termos as respostas definitivas. O material ainda nos deixa com muitas perguntas em aberto que certamente continuarão a ser debatidas.